Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, num país tão cheio de complexidades como o nosso, onde muitas coisas negativas mexem com o nosso emocional, a gente consegue, mesmo assim, encontrar coisas positivas e que nos dão esperança para a gente ter forças para mudar a realidade do nosso futuro, a realidade do nosso país. Para começar, o fato de você estar aqui, e eu também, e muitas pessoas que a gente conhece, também estarem vivas, já é uma situação muito importante no meio dessa tragédia toda que a gente passou. Muitos fatores, eles mostram que todo aquele mal que estava nos atemorizando, eles deram uma enfraquecida. Isso faz com que a gente reflita melhor sobre alguns acontecimentos e enxergue melhor a realidade. Eu vou falar com vocês do que é que está acontecendo no nosso encontro de agora, mas antes de mais nada, se você está chegando, convido você a se inscrever aqui no nosso portal, conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, se você achar bacana, a dar o seu joinha, porque é muito importante, amplia ainda mais o alcance do nosso portal e convido você a enviar os seus comentários, porque aqui são sempre lidos e são muito importantes. Gente, o que é que está acontecendo? Se vocês olharem para alguns meses atrás, para alguns meses que nós passamos, muito difíceis, né? A perspectiva era muito ruim para muitas pessoas que estavam acompanhando o debate político. A gente estava preocupado, ou muitas pessoas preocupadas, com uma ruptura institucional. A gente ia ter um quebra-quebra, ia ter prisões, ia ter uma balbúrdia jurídica, uma balbúrdia institucional, a gente ia ter gente histérica pelas ruas, gente cometendo todo tipo de violência, enfim, muitas incertezas. Olhe para hoje, isso tudo acabou. Como a gente salientava aqui no nosso portal, era um discurso insano que não encontrava nenhuma base jurídica, uma base política, uma base institucional, uma base em relação a potências, como elas enxergam o Brasil, ou enxergavam naquele momento, enfim. Não havia a menor condição. E a gente acabou aqui confirmando com os fatos que nós não estávamos errados. E o que está acontecendo hoje ainda? A gente vai vendo essa situação aqui. Se antes a gente tinha alguns parlamentares, por exemplo, nos Estados Unidos, que estavam desaprovando o governo brasileiro, as suas propostas, as suas pautas, esse movimento está crescendo ainda mais nos Estados Unidos. Tem uma matéria hoje que está no Globo, mas está em vários jornais também. Vários correspondentes estão abordando um fato, que é o de 63 deputados do Partido Democrata terem feito uma carta para o presidente norte-americano para que tome atitudes concretas em relação a que o Brasil está fazendo com o próprio Brasil e reflexamente fazendo com o mundo. Os deputados aqui pediram para o Biden para ele fazer uma revisão em todos os tratados que o Brasil tem com os Estados Unidos, inclusive na área militar, área de segurança, por conta principalmente dos danos à saúde ao povo brasileiro, reflexamente à saúde do mundo e também a questão do meio ambiente. Como eu disse a vocês, essa semana que passou, o Bolsonaro ele foi demandado no Tribunal Penal Internacional de Haia justamente por não estar cuidando do meio ambiente, uma questão bem específica, sem o prejuízo das outras ações que tem contra o Bolsonaro. É uma coisa absolutamente nova, absolutamente estarrecedora. A gente nunca teve um presidente no nosso país, nem na época da ditadura, demandado em tribunais internacionais. E agora a gente tem um Bolsonaro com várias ações motivadas por várias situações que ele desleixa em relação à responsabilidade dele. Nós temos essa situação e temos agora, como eu também tinha falado com vocês, um enfraquecimento das redes sociais bolsonaristas de uma forma absolutamente impactante. Gente, quando eu vim para cá, que eu comentei com vocês, eu me deparava aqui com pessoas falando insanidades, mas com reprodução desse discurso aos milhões. A gente tinha o Olavo de Carvalho, tinha o Nando Moura, que saiu, rompeu com esse pessoal todo, com mais de 3 milhões de seguidores. Tinha ali o Bernardo Custer, o pessoal do Terça Livre, tinha o Lobão, e o número é grande. Um site chamado Jacaré de Tanga, e vai embora. Tinha a Leda Nagli, depois veio recentemente o Lacombe, o Coppola, uma turma gigantesca aqui que se a gente for enumerar, a gente não para mais. Alguns foram banidos definitivamente, como a Sara Geromini, Oswaldo Eustáquio, outras figuras menos conhecidas também, e outros estão sofrendo mais problemas agora por conta
do inquérito da fake news no Supremo Tribunal Federal. Alguns personagens ainda se encontram foragidos e a saída agora do canal Terça Livre do ar foi mais um golpe que esse pessoal sofreu. Isso está abrindo espaço para a gente tentar enxergar as coisas que estão acontecendo aqui no nosso país. E como eu tenho salientado a vocês, o que nós estamos enxergando é que com o enfraquecimento desse apoio ideológico, vamos dizer assim, ao bolsonarismo, do bolsonarismo, a grande mídia vai ocupar agora um papel de maior impacto na desinformação ou na conformação do povo brasileiro, como diria Hegel, né? A informação gera a ação, a desinformação gera a conformação. E no plano prático, o que é que está acontecendo? Bom, em primeiro lugar, a gente está vendo que há um movimento que não para de destruição do Estado brasileiro, e quanto mais o Estado ficar enfraquecido, é menos dinheiro para áreas sociais e mais dinheiro para os grupos privados, em todas as áreas. Então a gente vem vendo, né, o discurso estelionatárico para cima e para baixo. Esse aqui, que eu já comentei com vocês, do Paulo Guedes, que virou uma espécie de Robin Hood, o homem com a montanha de dinheiro lá fora. Eu queria saber se ele fez alguma benemerência com o dinheiro dele, Paulo Guedes. Se ele olhou para pobre e falou assim, eu vou ajudar o pobre, enfim. Então vem com esse discurso bandido, gente, que está aqui nessa manchete. O governo quer distribuir recursos da venda de estatais para beneficiários do Bolsa Família. Gente, tem coisa mais bandida do que isso? Eles quererem vender o patrimônio do povo brasileiro, pega uma migalha, dá para as pessoas mais necessitadas, as pessoas ficam felizes naquele momento, não tira ninguém da miséria, ninguém cria uma perspectiva de vida, o nosso país não vai para lado nenhum, no entanto, fica legitimada a entrega do patrimônio, da galinha dos ovos de ouro do nosso país para os bolsos de pessoas amigas, parceiras, cúmplices, comparsas de uma figura como Paulo Guedes. E aí a gente vai vendo que o Bolsonaro ele vai se amoldando lentamente a esse tipo de discurso, quando a gente vê esse tipo de mensagem aqui, ó, né? Tenho vontade de privatizar a Petrobras. Gente, isso é uma infâmia, isso é vocês veem que as histórias elas vão todas se conectando. Ontem, o Bolsonaro, depois de ter feito a live dele, fez a declaração que quando ele está sozinho ele chora no banheiro e que a Michelle nunca viu. Vocês conseguem imaginar o Bolsonaro chorando por alguma coisa? Só chora quem é a pessoa que tem algum tipo de empatia, de sentimento, né? Que tem culpa, enfim, a pessoa que faz reflexões, e isso evidentemente não é uma característica do presidente brasileiro. Ontem, olha como é que as coisas vão se conectando. O Bolsonaro fez a sua live mais ou menos, a sua live mais uma vez, né? Gente, a live do Bolsonaro é um crime contra a humanidade. O que o Bolsonaro diz, e a minha grande chateação, minha grande indignação, é que os grandes veículos de comunicação ignoram esses crimes que o Bolsonaro comete o tempo todo. Isso se reflete nas nossas vidas. Como? Você que faz parte de algum grupo que tem algum bolsonarista, alguém que acredita no governo, ou tem algum vizinho, ou tem algum conhecido, algum parente, que fala uma série de insanidades, essas insanidades só foram possíveis de serem sedimentadas porque não houve uma reação. Ontem o Bolsonaro falou algumas aqui, eu não vou colocar nenhuma cena, porque muita gente já não aguenta mais ver a figura de Sua Excelência, né? Mas ele comete crimes tão graves que os meios de comunicação tinham obrigação de desmentir. É como eu já comentei uma vez com vocês. Quando nós assistimos, nós sabemos que está tendo algum golpe na praça, uma pirâmide, alguém que está desviando dinheiro de idoso, alguém que está fazendo golpe pela internet, presidiário dando golpe pelo celular, por aplicativo, enfim. Isso tudo acaba chegando até os veículos de comunicação que tentam alertar a sociedade que aquilo está acontecendo, que tipo de precauções nós podemos ter. No entanto, quando o criminoso é um presidente da República, que perverte a realidade, que joga uma série de mentiras, que destrói o nosso tecido social, os meios de comunicação, eles fingem que não está acontecendo absolutamente nada. Olha só o que o Bolsonaro falou ontem. Ele falou de várias coisas, que para serem desmentidas não teriam nenhuma grande dificuldade, mas o que interessa mesmo é a questão relacionada à saúde do nosso país. Ele disse o seguinte, sobre a vacina, sobre a Coronavac, que não tem comprovação científica. Gente,
Como é que o presidente vai para uma rede dizer que uma vacina, que é a vacina mais tomada no Brasil, não tem comprovação científica, mesmo com os números de mortos aqui no nosso país terem caído de uma forma assim muito impactante? Como é que ele diz que não tem comprovação científica uma vacina que foi aprovada pela Anvisa, que foi extremamente criteriosa e extremamente rígida com a aprovação dessas vacinas? Então ele joga esse tipo de dúvida. Quando isso não é contestado, os grupos do tiozinho, do churrasco, os grupos da tiazinha da internet, do WhatsApp, vão falando essas mentiras e as pessoas ficam querendo não tomar mais vacina, colocando em xeque a vacina, gerando uma intranquilidade muito grande. E aí ele fala que, citou que o Queiroga foi vacinado e pegou o Covid assim mesmo. E ele acha que as pessoas, falou mais uma vez, que quem já contraiu a Covid não precisa se vacinar porque tá muito mais blindado em relação à doença. E aí ele diz o seguinte: por que estão querendo que se tome mais vacina, mesmo as pessoas que já tiveram Covid? Isso é um lobby da grande indústria das vacinas, porque a vacina custa caro? Então ele coloca sempre em suspeição, é sempre uma mente malévola, não tem ninguém preocupado com a saúde. Tudo faz parte de um grande complô para se ganhar dinheiro, né? A cabeça do Bolsonaro é assim. E disse que jamais faria um passaporte obrigando a vacina e que é um absurdo obrigar a criança a tomar vacina. Enfim, né? Eu queria saber se o senhor vacinou seus filhos contra sarampo, contra alguma doença, se a mãe dos seus filhos vacinou seus filhos, ou se estão todos sem imunidade nenhuma. O senhor tinha esse pensamento também. O senhor também colocou seus filhos numa rota em direção à morte. Ou se o seu discurso é um discurso bandido só para se justificar politicamente. E aí ele, o tempo todo dizendo que impressionante o número de pessoas que foram vacinadas adquiriram o vírus. E falou do remédio novo que está sendo desenvolvido, que tem o mesmo princípio dos remédios que ele indica aqui, só que os remédios que vão vir agora serão com um preço muito superior e que vão comprovar aqui, que comprovam que a teoria dos remédios imprestáveis, que ele infestou o povo brasileiro, que esses remédios aí de fato serviriam para alguma coisa. Atingiu de novo, começou a falar da Argentina, atacou de novo a política do fique em casa, que ele foi o único governante no mundo que foi contra o isolamento, portanto, pelo Bolsonaro morreríamos todos, independente do tipo de vírus, né? Se vier um vírus mais forte aí, se depender dele, morre todo mundo tem que ir para a rua, tem que se contaminar e enfrentar. E mentiu mais uma vez que a própria Organização Mundial da Saúde foi contra as pessoas ficarem em casa. Então, tudo isso que ele vai falando, eu só citei alguns pontos aqui, porque a live dele teve quase 40 minutos. Isso vai se sedimentando nas pessoas, vai formando uma consciência absolutamente montada sobre a ignorância, montada sobre informações falsas. E os meios de comunicação, o Jornal Nacional, os editores, sabem disso porque eles acompanham as falas do presidente. Mas quando eles não contestam, eles vão criando esses bolsões da ignorância que funcionam como uma ferramenta de distração da sociedade. E aí a gente não para debater. Petrobras, Eletrobras, a entrega do nosso patrimônio, os direitos sociais do povo brasileiro que estão descendo a ladeira, todo esse processo que está acontecendo no nosso país. E aí a notícia também que foi muito reverberada no meio dessa história toda foi a mudança, né, aqui no Grupo Globo, aqui entrando o neto do senhor Roberto Marinho. Grupo Globo anuncia mudanças no comando a partir de 1º de fevereiro. O cidadão, o senhor Paulo Marinho, será que o senhor vai dar prosseguimento no comportamento da família e vão proteger o presidente da República? Quando eu falo isso, muita gente se choca. Não é possível, o professor está exagerando, que eles protegem. Gente, não é medida que eles não mostram. Que o estelionatário é um estelionatário e muitas pessoas continuam a ser vítimas do estelionato. E quando você tem consciência que você não está informando, ou quando você tem consciência que você apenas faz um trato superficial da história, não ajudando a enfrentar, resolver o problema, logo você é cúmplice, você tem interesse no meio dessa história. Isso não é nenhum tipo de embate pessoal meu com as organizações, já falei com vocês algumas vezes. Essa é uma ferramenta da humanidade que as estruturas utilizam para manutenção do poder,
todos os estados, em todos os países do mundo, existem redes de informação que funcionam como uma espécie de antídoto a qualquer tipo de insatisfação popular ou de enfrentamento das sociedades em relação aos seus principais problemas. Aqui no Brasil, os grandes veículos de comunicação sempre funcionaram como uma ferramenta de alienação. Agora eles têm essas forças auxiliares na internet, que estão perdendo muita força nesse momento, mas eles continuam cumprindo a sua missão. Eles não precisam dar lucro, eles só precisam manter uma ideologia onde o Estado fique cada vez mais enfraquecido e o dinheiro do povo seja cada vez mais canalizado para esses grupos aos quais eles têm algum tipo de contato. Para finalizar, gente, eu sempre gosto aqui de lembrar de alguma canção. E sendo dono de um estabelecimento, né, às vezes eu tive, como tinha palco, tinha show, eu tinha contato com muitos artistas. Uma vez eu recebi lá o Ivan Lins, que foi muito simpático, a gente ficou batendo papo lá, enfim. Eu me lembrei dele por conta dessa canção, que tem a ver conosco agora. Se chama Cartomante, tem um vídeo da Elis Regina que eu vou colocar no anexo desse nosso papo aqui, e é muito interessante você dar uma olhada para você ver a letra. Foi uma letra que ele fez durante a ditadura militar, ele que não era nenhum revolucionário, não era uma pessoa de esquerda, enfim, mas ele estava vendo os males que uma espécie de bolsonarismo retrô estava causando ao povo brasileiro. Então, no momento aqui da canção, a gente pode ler o seguinte: nos dias de hoje não lhes dê motivo, porque na verdade eu te quero vivo. Tenha paciência, Deus está contigo, Deus está conosco até o pescoço. Já está escrito, já está previsto por todas as videntes, pelas cartomantes, está tudo nas cartas, em todas as estrelas, no jogo dos búzios e nas profecias. Cai o rei de espadas, cai o rei de ouros, cai o rei de paus, cai e não fica nada. Então, gente, eles estão caindo. Lentamente, mas estão caindo. E a gente está jogando cada vez mais luzes sobre essas criaturas. E eu fico muito feliz de estar com você aqui no nosso portal, gente. Espero que tenha sido um papo interessante hoje. Mais uma vez, muito obrigado e vamos continuar, porque estão caindo todos os reis, né? Um grande abraço, até lá. Tchau, gente.